Uma vez eu estava com um cliente de um grande órgão. Ele é um órgão federal, cujo presidente, ele me deu uma incumbência. Ele falou, professor, eu quero que o senhor dê um treinamento para a minha equipe e depois eu quero uma nota patrimonial. Essa nota ele já sabia que vai de 0 a 10. Eu cheguei no órgão, treinei todo mundo perfeitamente e no final eu dei uma nota. Aí eu perguntei assim para o gestor, falei, gestor, presidente, quanto o senhor investiu em patrimônio no último ano? Eu sabia que era um valor bem alto. Ele falou, Diogo, nós investimos mais de R$1 milhão em controle patrimonial nos últimos 12 meses. E é por isso que eu quero a nota. Né? Ele queria a cereja do bolo, ele queria um atestado do professor Diogo Duarte, um atestado do CASP Online de uma nota alta, de 0 a 10. Você acha que ele estava esperando qual nota? 9, na pior das hipóteses, e 10, não é verdade? Gente, eu dei nota 4, ele quase caiu da cadeira. Ele falou, não, professor, com todo respeito ao seu conhecimento, tem alguma coisa errada. Eu falei, não, eu vou explicar. Aí eu mostrei o relatório para ele. Eu falei, olha, o senhor investiu mais de R$1 milhão, só que nas áreas de menor risco, ou nas áreas erradas. Esse é o ponto. E realmente, gente, qual é a base do patrimônio? Me diga, é eu chegar num setor, identificar aqueles bens por meio de um relatório, localizá-los fisicamente e eles terem um responsável. Não é verdade? Eu chego no sistema, aquele bem está lá, tem número de patrimônio, a localização condizente com o que existe fisicamente, essa é a essência do patrimônio, não tem como fugir disso. E sabe o que eu fiz? Eu chegava nas salas e eu não achava os bens que estavam relacionados no sistema de patrimônio. Então a nota era 4, talvez até menos. E aí eu expliquei para ele o seguinte, eu falei, olha, o senhor investiu sem ter uma boa gestão de riscos. Ele falou, Diogo, mas é possível fazer gestão de riscos em controle patrimonial? Eu falei, claro. Aí eu mostrei para ele um mapeamento de um outro cliente que nós tínhamos de consultoria e ele olhou aquele mapeamento e ele falou, mas por que não me foi apresentado isso antes? Eu falei, porque vocês foram por dedução. E dedução, numa profissionalização do patrimônio, no patrimônio profissional, não existe. Tem que ser técnico. Aí eu mostrei para ele como se faz uma gestão de riscos. E aí nós refizemos o mapa. Gente, quando ele olhou aquele mapa de gestão de riscos, planilhado, em formato de relatório, ele falou, Diogo, mas então, se eu tivesse começado por esses riscos, em que me dariam uma nota mais alta, eu teria gastado menos da metade do que eu gastei? Eu falei, exatamente. Você observa, ele gastou 4 vezes mais, vamos colocar assim numa visão otimista, e não teve resultado, porque não tinha gestão de riscos. E aí o ponto que eu quero trazer para a tua gestão, para a profissionalização da tua gestão, para você não cometer os mesmos erros, é o seguinte. Primeiro ponto, mapeie os riscos que são necessários serem anulados. Quais são os principais riscos? Se eu te perguntar, nós temos que investir em sistema, ou nós temos que investir em processos, ou nós temos que investir em pessoas, no controle patrimonial? Depende do teu nível. Então não existe uma gestão de riscos padrão. Eu tenho, claro, os meus modelos, eu tenho as minhas práticas, mas cada cliente de treinamento, cada cliente de consultoria, eu adapto e eu crio uma nova planilha de gestão de risco. É incrível, gente. Eu fiz isso semana passada com um cliente de consultoria e ele falou, professor, agora eu tenho um norte, eu tenho um mapa. Veja bem, eu vou te dar os passos para chegar numa boa gestão de riscos. Vem comigo. Primeiro passo, você precisa entender as dores do patrimônio. Como assim as dores do patrimônio? Onde estão as maiores fragilidades? Tá, isso já é a gestão de risco em si. Não. Isso é o primeiro passo do mapeamento. Como eu faço com os nossos clientes? Um brainstorming. Um turbilhão de ideias, cada um dando a sua ideia, e a gente chega em vários problemas patrimoniais. Esses vários problemas patrimoniais, tem alguns que podem ser resolvidos facilmente, outros não, mas eu deixo a ideia fluir. Esse é o primeiro ponto. Gente, falar de problema patrimonial é fácil, porque é só eu dizer, bora falar de problema, já começa a chover, começa a pipocar. Então o primeiro passo é esse, mapeie os problemas patrimoniais, mapeie os problemas patrimoniais. Segundo passo, gente, agora chegou a hora de pegar esses problemas e trazer para a gestão propriamente dito. Como que eu faço isso, Diogo? Agora chegou a hora da gente ter um modelo de planilhamento de riscos.
Então, por exemplo, no modelo que eu trabalho, ele é muito eficiente. Se você tem, por exemplo, todos esses problemas já ali escritos, mesmo que desorganizados, o que você vai fazer nessa hora? Você vai trazer eles para um conceito técnico. Primeiro, qual é a relevância desse problema? Ou seja, ele é algo relevante ou não é relevante? Eu vou te dar um exemplo prático agora, assim, vamos para a prática do dia a dia. Se um bem for extraviado, isso é algo relevante para a sua administração? Claro que é. Então você vai marcar relevante. Segundo momento, a gente tem que definir se esse problema ele vai ter um grande impacto ou um baixo impacto, um grande, médio, enfim. Eu tenho que graduar o impacto na minha gestão. Então, por exemplo, um bem saiu, sumiu, foi extraviado, sei lá, ele pode estar valendo 500 mil reais. Isso causa um impacto? Claro que sim. Eu lá vou querer 500 mil reais no meu CPF para ter que prestar contas? Deus me livre. Então, eu já sei que é relevante, ele tem um grande impacto. Aí eu vou para a última pergunta. E os meus controles, hoje, eles são eficientes? Aí eu vou dizer, poxa, não é tão eficiente. Então eu chego no meu risco residual. E esse risco residual, que é quando eu tenho uma combinação de problemas, relevância, impacto, menos o controle que eu já tenho, eu vou saber qual é o nível de risco em que eu estou inserido. Mas essa teoria, gente, ela é fantástica, mas mesmo assim, se eu te entregar essa planilha pronta hoje, a gente não vai saber para onde correr. Por quê? Porque eu tenho que entender quais são as áreas de risco para chegar no residual. Esse é o grande ponto. Então, no primeiro passo em que você fez o brainstorming, no segundo que você reuniu essas informações tecnicamente até chegar no risco residual, no terceiro ponto eu vou te dizer, agora chegou a hora de nós tomarmos uma decisão. Esse risco, nós vamos mitigar, vamos eliminar, nós vamos aceitar, nós vamos... Enfim, o que eu vou fazer com esse risco? E a partir dessa tua decisão, na nossa planilha de gerenciamento de riscos patrimoniais, é que nós vamos dizer qual é o plano de tratamento. Uau, Diogo, gostei do plano de tratamento, mas esse é a cereja do bolo. Por que aquele gestor gastou mais de 1 milhão de uma forma totalmente não produtiva, na relação custo-benefício baixíssima? Porque ele não sabia o que priorizar. E aí quando eu mapeio e eu tenho risco residual, eu vou pegar os maiores riscos residuais e esses são as minhas prioridades. Eu já vou te dar agora o pulo do gato. Sabe qual é o maior risco residual? A cultura dos servidores. Mas como assim, Diogo? Vamos lá. Quantas vezes, eu vou te perguntar agora, eu quero que você responda mentalmente, um servidor transferiu um bem e não comunicou o patrimônio? Bom, se eu pudesse estar aí do teu lado, eu te dava um abraço agora, só para aliviar a tensão. Mas não é verdade? O pessoal comunica, transfere e não comunica, o pessoal faz da forma que quer, não valoriza o patrimônio. Então está aí o meu maior risco. Por quê? Olha, vamos lá, vamos retomar? O brainstorm, tarará, tarará, puf, chegamos nesse problema. O servidor transfere e não comunica. Qual é o impacto disso? Altíssimo, relevância, altíssima, os controles, baixíssimos, risco residual, lá em cima, tem que ser controlado com prioridade. E aí o pessoal só pensa em sistema, eu quero RFID, eu quero a melhor tecnologia, eu quero investir em tecnologia. Meus queridos, patrimônio se faz com gestão de risco e o maior risco está em pessoas, não é em sistemas. Eu posso ter um sistema mediano, mas se eu mudar a cultura da minha gestão patrimonial, eu digo para ti, agora eu começo a ter um patrimônio saudável. Então, quando o gestor investiu mais de 1 milhão, ele investiu em radiofrequência, ele investiu em novos sistemas, não adiantou de nada. Os problemas continuaram, porque ele não mudou a cultura dos servidores. E se ele não muda a cultura dos servidores, é óbvio que eu tenho bons sistemas, mas eu chego no setor e eu não localizo os bens. Eles continuam transferindo, não comunicando e não tem sistema que dê jeito. Então, nessa gestão de riscos, se eu pudesse ter falado para ele, antes dele começar essas execuções, eu falaria, investe na mudança de cultura em primeiro plano. Sabe quanto ele teria gastado? Talvez 2 ou 3 treinamentos para todos os seus responsáveis, seria mais do que o suficiente. E ele já teria resolvido 80% dos seus problemas, mas ele preferiu começar pelo sistema. Gastou muito, resolveu pouco. Então,
para nós fecharmos essa visão de onde investir, de o que fazer, até para mostrar para o Tribunal de Contas para onde a gente está indo no patrimônio, para saber quantos servidores eu preciso no setor de patrimônio, para também entender como são os meus planos de tratamento dos meus grandes riscos, mostrar para a auditoria interna, mostrar para o gestor, para a sociedade, eu preciso trabalhar gestão de riscos. Esse é um assunto tão importante que, para você ter uma ideia, eu só trabalho com meus clientes, só trabalhava com os meus clientes de consultoria na terceira etapa da consultoria. Ou seja, a primeira etapa é 1 ano, a segunda é 1 ano, na terceira etapa eu entrava com gestão de riscos. E agora, gente, atendendo a pedidos, obviamente, e pensando para resolver rápido o teu problema, eu estou com um treinamento único, exclusivo e novo, chamado Gestão de Riscos Patrimoniais. Nesse treinamento, em 16 horas, eu vou te mostrar como montar uma excelente e eficaz gestão de riscos, os melhores planos de tratamento e como não perder mais dinheiro com N treinamentos, N atividades, sem saber o que fazer. Faz sentido isso para você? Então, se você tem interesse nesse assunto, este é o meu novo treinamento, pega essas dicas que eu já te passei, se tem alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários e, obviamente, não deixa de seguir o nosso canal do YouTube, também o nosso Instagram, Professor Diogo Duarte, e especialmente, gente, siga para absorver conteúdos gratuitos, que eu vou estar te levando o tempo inteiro. E se tiver interesse no treinamento, faça contato comigo. Você me conhece, eu sou Diogo Duarte, estou aqui para profissionalizar a sua gestão patrimonial. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!